o que seu advogado fala ou ele é um usuário contumaz do juridiquês? O termo juridiquês é um neologismo frequente no Brasil para designar o uso excessivo e desnecessário do jargão jurídico ou de termos técnicos da área do direito. Para destrinchar a língua portuguesa, hoje eu converso com o jornalista e professor Marcelo Rosa. Professor, qual é a relação entre direito, linguagem e comunicação? Olá, Patrícia. Então, direito, linguagem e comunicação estão diretamente ligados, até porque o direito é constitucional. Todo mundo tem direito a reivindicar alguma coisa. Ou seja, e para que isso aconteça, é fundamental o uso da linguagem, seja ela falada, seja ela escrita fundamentalmente. E a importância da linguagem para o direito, então, é mais ou menos nesse sentido? Exatamente. Sem linguagem, escrita ou falada, não há como reivindicar o direito de um cidadão. Não é? É fundamental, é imprescindível que o advogado faça o pedido, né? Reivindique o direito por meio da linguagem. Isso é fundamental. Então quer dizer que um advogado que não sabe se comunicar bem, ele pode deixar o direito do cliente ir embora, né? Esvair-se. Exatamente, a partir da contratação, né, desse advogado, inclusive. O advogado tem que ser claro, Patrícia. O advogado tem que falar claro para o cliente dele, até porque o cliente não tem obrigação nenhuma de saber a linguagem do direito, não é? De saber o chamado juridiquês. O que é o juridiquês? É um neologismo, uma palavra criada exatamente para fazer uma certa ironia a essa quantidade de termos usados pelos profissionais do direito no dia a dia, né? Esse vocabulário rebuscado. Sim, é bacana, é interessante que os profissionais de direito saibam esse vocabulário? Sim, mas desde que seja entre eles, de que esse vocabulário seja utilizado entre os profissionais do direito. Uma pessoa leiga, ela não tem obrigação nenhuma de saber. Ela quer simplesmente que o direito dela seja cumprido. Ela quer correr atrás do direito dela. Não interessa o advogado dizer que ele vai impetrar com uma ação na justiça. É muito mais fácil ele dizer, eu vou entrar com uma ação na justiça para que o seu direito seja cumprido. Isso sim facilita a comunicação, facilita o entendimento entre o advogado e o potencial cliente. Até porque existem os dicionários específicos, né? O dicionário jurídico. Exatamente. E esse material está disponível principalmente para os profissionais do direito que realmente devem saber. Né? É interessante que eles saibam, até porque eles são profissionais do direito. Então, é interessante que eles saibam para tratar principalmente entre eles, entre a categoria. Quer falar difícil, advogado, juiz, desembargador, né? Usar o vocabulário tão nobre dos senhores, que os senhores façam entre os senhores, né? O cliente, a pessoa leiga, ela não vai entender, até porque ela não vai ter tempo de ficar na internet o tempo todo para ficar ali pesquisando o que o advogado, o que o juiz, o que o desembargador quis dizer. É muito mais fácil substituir esse vocabulário. Aí sim vale a leitura intensa das mais diversas áreas para que o profissional do direito tenha a capacidade de substituir uma linguagem, um juridiquês, não é? Por uma linguagem mais popular, por uma linguagem mais simples, sem ser vulgar, obviamente. E é importante que o advogado ele conheça a língua pátria? Com certeza, isso é fundamental, aliás, para qualquer profissional, né, Patrícia? Independentemente da área, é importante que o profissional saiba a língua portuguesa, tenha domínio da língua portuguesa. A gente deve falar daqui a pouco a respeito da questão da internet, não é? Eu acredito que a gente vai falar sobre isso e é importante sim que todo mundo, que todo brasileiro principalmente, tenha muito cuidado com a língua portuguesa. Até porque tem os falsos cognatos, né? Sim, existem os falsos cognatos que são uma pegadinha, né? Costumam ser uma pegadinha. A pessoa pensa que está dizendo uma coisa, na verdade está dizendo outra completamente diferente. Vamos lá para a questão do direito mesmo, né? Mais voltado para a questão do direito. Eu até vou tratar disso no meu programa aqui na TV Ambiental, na Ponta da Língua, que é a questão do mandado e do mandato, né? Mandado é uma ação, é uma decisão judicial, enquanto que mandato é o período que o ocupante de um cargo eletivo ocupa o cargo.
Você já falou de internet, e a internet, ela ajuda ou ela prejudica a escrita do advogado? Porque existe o Ctrl+C ou Ctrl+V, existe também o corretor, que se não tiver lá no português correto pode atrapalhar um pouquinho. Como é que deve ser aí a atuação do advogado com a internet? O advogado, o profissional de direito como um todo, deve ter consciência de que não dá para usar a linguagem da internet no dia a dia profissional. Isso, né, todo profissional de direito já deve ter consciência disso. Não dá para escrever um que é um conectivo, com que somente, no lugar de que o e. Não é? Ele precisa escrever que o e. Não dá para escrever estamos juntos nesta ação, colocando o TMJ, que todo mundo tem usado aí, que aliás empobrece muito, né? A gente sabe, né, Patrícia, que a internet veio com uma nova proposta de linguagem, usada principalmente pelos jovens, por todo o público, na verdade, né? Mas principalmente pelos jovens, que estamos juntos acabou virando o TMJ, e não dá jamais para um advogado, para um profissional do direito, usar um TMJ numa ação ou qualquer decisão que seja. Você falou de que, e eu me lembrei que em muitas decisões ou resoluções tem frases que começam com a palavra que. Isso é legal, é correto? O ideal é não começar uma frase com que, não é? Mas muitas dessas decisões, por vezes, trazem um verbo no gerúndio, não é? Às vezes, considerando que, vai até o final da sentença, um ponto e vírgula, pelo menos, aí depois que. Mas o ideal é que volte, considerando que. Na frase seguinte também volte o considerando, para evitar esse erro, né, que é a utilização do que no início da frase. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente porque tem mais coisas sobre o juridiquês. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Você entende o que seu advogado fala? Fizemos essa pergunta para algumas pessoas. Vamos ouvir agora as respostas. Não, eu não entendo. E às vezes eu fico até constrangido por não saber exatamente o que ele quer me falar. Entendeu? Às vezes eu quero saber de uma coisa que eu acabo não entendendo. Eu fico até constrangido em perguntar, fazer uma pergunta a um advogado, que eu fico muito constrangido. Meu nome é Ângela Meneghel e me perguntaram se, assim, você entende o que o seu advogado conversa com você? E eu respondi que não. Quer dizer, nem sempre, né? E porque eu já passei por uma situação onde eu tinha entendido que eu tinha perdido até uma causa, justamente pelo fato dele ter conversado e usado uns termos mais técnico, onde eu não vim entender. Então, acho ideal procurar conversar, falar de acordo que seu cliente entenda. Porque, afinal, ele não está conversando com um profissional da mesma área, ele está conversando com um cliente que não entende daquele assunto. Eu entendo o que ele fala, mas às vezes precisaria ser dito de uma forma diferente para a gente poder entender um pouquinho melhor. Professor, o que o senhor tem a dizer a respeito dessas respostas? Pois é, você percebeu, né, Patrícia, a importância, o questionamento que a consideração, né, melhor dizendo, que a senhora faz. Não é? Ela diz que é importante que o advogado fale uma linguagem mais simples, ou seja, ela observa essa importância. Quanto mais simples o advogado falar, melhor para que ela entenda. Já o entrevistado, né, esse senhor, ele foi muito feliz quando ele disse que ele se sente constrangido. Por quê? Essa é a sensação que muitas pessoas têm. Às vezes as pessoas têm, nem todo mundo tem coragem, né, eu vou dizer assim, de falar, olha, desculpa, mas eu não entendi. Isso é plausível, isso é possível, né? Todo mundo, se tiver alguma dúvida, deve sim perguntar, mas só que nem todo mundo está preparado para isso. Então,
há necessidade do profissional do direito, mais do que nunca, adequar a linguagem dele. Aliás, essa é uma vertente da linguística, né? Que é a adequação linguística, ou seja, é você usar a sua linguagem de acordo com o público em que você estiver inserido. Ou seja, se você estiver conversando com uma dona de casa, você vai aproximar, não desmerecendo, logicamente, as donas de casa, você vai aproximar a sua linguagem ao máximo a da dona de casa. E assim por diante. Então quer dizer que esse excesso de formalismo, ele prejudica a relação cliente-profissional. Prejudica, e essa relação entre o cliente e o advogado já pode começar mal, a ponto inclusive de o potencial cliente desistir até mesmo do profissional. Ah não, esse advogado fala muito difícil, essa advogada fala muito difícil, vou procurar outro que fale mais fácil. Isso pode inclusive acontecer. E os termos em latim? Porque muitas vezes, até fora do âmbito do direito, a gente escuta condição sine qua non, ipsis literis, alguma coisa assim. Deve-se usar e explicar, ou a gente deve abolir o uso do latim? Na verdade, o latim foi uma língua, né, criada na região do Lácio, que está muito relacionada à origem do direito, o direito que veio de uma origem romana, a região do Lácio que foi lá na Roma Antiga, enfim, e que acabou sendo introduzido na questão do direito. E ainda hoje perduram alguns vocábulos oriundos, oriundos, né, que vieram do latim, não é? Enfim. Eles ainda que seja uma língua morta, ainda que o latim seja uma língua morta, uma língua muito pouco usada hoje, alguns termos estão ainda, como o famoso data venia, né, que é com sua licença, com sua permissão, que os advogados tantos gostam, não só os advogados, como todos os profissionais de direito, né? Às vezes eles estão ali numa audiência, data venia, e as pessoas, né, num julgamento, data venia, o que é data venia? Quem é essa pessoa? Quem é a data venia que eu não conheço? Data venia que seria mais ou menos com sua permissão, enfim. É um termo do latim que é importante que os profissionais evitem, sim. E quando usarem, façam exatamente o que você disse. Esclareçam, né? Data venia, ou seja, né, com sua permissão, com sua licença, que vai facilitar o entendimento de todo mundo. Dependendo da forma que essa explicação é dada, você acha que o cliente pode se sentir menosprezado? Porque assim, puxa vida, ele acha que eu não sei? Será que pode ser esse o entendimento do cliente? A linha fica muito tênue, né, para o advogado. Tem que saber muito como falar, como se expressar, para não ser arrogante e não ser pedante também, né? Olha, Patrícia, na minha opinião, é melhor que ele peque explicando do que não explicando. Ainda há pouco a gente viu a entrevista, né, do senhor falando que ele às vezes pode se sentir constrangido de perguntar a explicação de algum termo ou alguma expressão. Pois é aí que eu falo. É melhor que o profissional de direito peque por falar, por explicar mais do que não explicar. É melhor que ele seja muito mais entendido do que não compreendido, com certeza. E a gente se expressa também com a nossa roupa, né? A vestimenta é uma forma de linguagem. E o advogado de praxe, ele usa o terno, é praticamente um uniforme. Você entende isso como necessário? Esse formalismo, ele é interessante nos dias de hoje? Patrícia, diz a teoria que o corpo fala, e essa é uma forma de manifestação da linguagem do advogado, do profissional do direito, não é? A forma como ele se veste já é sim uma maneira de imposição, né? Ou seja, ele impõe mais respeito com o cliente. Mas isso não é regra. Dependendo da situação, do encontro em que a contratação do advogado seja feita, não precisa de tanta formalidade. Por exemplo, se o advogado e o cliente marcam um encontro para fechar uma contratação num local como esse que a gente está agora, não precisa necessariamente que o advogado esteja todo de terno, de gravata, enfim, né? Terno, né? Aliás, completo. Mas que ele esteja, obviamente, bem trajado, que ele vai impor um certo respeito, mas isso não é regra. Mas é lógico que a gente sabe que numa casa de leis, por exemplo, no Tribunal de Justiça, em determinados setores públicos, outros órgãos públicos, é, inclusive, obrigatório o uso desse tipo de vestimenta. Você acha que essa exigibilidade de não poder entrar de bermuda, não pode entrar de chinelo, roupas com muito decote, saia muito curta, você acha que isso é legal, é interessante? Ou, dependendo da pessoa, porque tem muitas pessoas que não têm condições de ter uma calça comprida, não tem um sapato,
você acha que afasta o cidadão da própria justiça? É uma questão bem complexa, né? É uma questão realmente muito complexa, mas o que se põe, eu penso que a partir do momento que há essa exigência, né, de não poder entrar assim, com uma roupa, com determinado tipo de roupa, é por uma questão de quebra de decoro. Não é porque é a corte, é onde estão os poderes, é onde está a lei, em tese, onde está a lei, onde funciona a lei, onde se exige o cumprimento da lei. Nesse caso, talvez a sugestão fosse, aí sim uma sugestão, é que o setor contasse com algum tipo de vestimenta, não sei se seria uma ideia meio mirabolante, né? Para que evitasse esse tipo de constrangimento. Né, que houvesse ali algumas peças disponíveis para pessoas realmente necessitadas, para que elas pudessem usar, nem que fossem, obviamente, emprestadas, como ocorre atualmente, como ocorre em outras situações. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente porque tem mais coisas sobre o juridiquês. A Lei de 11 de agosto de 1827, o qual Dom Pedro I instituiu no Brasil os cursos jurídicos de Ciências Jurídicas e Sociais, estabeleceu em seu regulamento e estatuto o artigo 9º, que atribui o título de doutor para o advogado, diferente do título de doutor que a Lei 9.394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, concedeu aos acadêmicos em geral pelas universidades. Professor, o senhor entende que o advogado deve ser tratado por doutor, por lei ou por tradição? Na verdade, Patrícia, essa é uma questão, né, que chama muita atenção de muita gente, né? Na verdade, o advogado e outros profissionais de direito passaram a ser tratados como doutor no Brasil a partir de um decreto de Dom Pedro I em 1827, salvo engano, dia 11 de agosto de 1827, que é a data que marca o lançamento de cursos da área de direito no Brasil, que inclusive é hoje que se comemora o Dia do Advogado aqui no Brasil, salvo engano, que tem o tal do Dia do Pendura, enfim. Então os advogados, os profissionais de direito passaram a ser tratados como doutor a partir desse decreto. Mas isso nada tem a ver com a questão do doutor, que foi o título dado pela LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação, a partir de 1996, para os estudantes, para os acadêmicos que cursam o doutorado. Aí sim, eles têm o título de doutor por cursarem doutorado, um título também igualmente cheio de mérito, né, certamente. E o senhor acha importante manter essa tradição com o título de doutor? Então, já existe até uma questão, né, de que muitos estudantes, muitos doutores que formam em doutorado, às vezes eles falam, mas o advogado não pode ser chamado de doutor por ele não ter doutorado. Algumas pessoas, inclusive, fazem essa confusão, mas aí a gente viu, eu até me surpreendi quando pesquisei a respeito disso, que foi uma criação por meio de decreto de Dom Pedro. Existe uma certa vaidade, não é, por meio dos profissionais, a gente sabe disso, que querem e gostam de ser tratados como doutor, e acaba que eles, se você for parar para pensar, existe um embasamento, eles têm um embasamento, têm respaldo para que sejam tratados como tal. Nós estamos falando do título, né? Tem o título, tem a roupa, tem o terno e tem também a linguagem. Isso interfere de alguma forma na relação cliente-advogado? Pois é, você muito bem colocou, é todo um aparato, né, Patrícia? Imagina, não é? Então, nesse caso, o ideal é que o advogado ele interaja cada vez mais com o cliente, que ele procure se igualar, de certa forma, cada vez mais com o cliente, até porque o papel dele é ser uma ponte entre o cliente e o cumprimento do direito desse cliente. Ou seja, ele tem que se aproximar cada vez mais desse cliente da melhor maneira possível. Em nenhum momento ele pode ser arrogante, ele pode ser prepotente, ou seja, ele tem que buscar uma relação de equilíbrio entre ele e o cliente, para que a relação realmente se estabeleça e que os dois consigam o objetivo, que é, no caso, ganhar uma causa, enfim, que chegue ao objetivo final. Mas isso sempre dentro de um limite, né? Porque é uma relação profissional, então não dá para ter intimidade.
Sim, certamente. Não dá para ter intimidade, mas essa relação, conforme eu disse, tem que ser próxima. Aí envolve a questão de adequação linguística, que nós já comentamos, né? Usar uma linguagem mais simples para que a pessoa entenda o que o advogado esteja falando. Deixar claro que ele está vestido de determinada forma, não por arrogância ou por prepotência, mas por uma... De repente vale até ele dizer, o senhor me desculpa, a senhora me desculpa, mas eu estou vestido dessa forma porque eu tenho uma audiência daqui a pouco, eu tenho um julgamento daqui a pouco, então o senhor me desculpa, nem precisava de tanta roupa. Não é? Eu acho que tudo vale, né? Essa negociação, essa interatividade que ele vai manter com o cliente, com a cliente, é que vai fazer a diferença. E qual é o conselho que você dá para o advogado que está querendo melhorar a forma de escrever, a forma de falar, ou seja, o advogado está querendo se comunicar melhor? Primeiramente, vou puxar a sardinha para o meu lado, acompanhar um na ponta da língua, todos os dias aqui na TV Ambiental, né, Patrícia? Vendendo meu peixe, já que a gente está nesse clima de pescador ali, inclusive, vendendo meu peixe, enfim. Na ponta da língua aqui na TV Ambiental, diariamente, com dicas de língua portuguesa. E mais, internet, leitura, fundamentalmente, leitura de várias formas, das mais variadas formas. Buscar entender o vocabulário, a linguagem dos públicos dos mais variados, enriquecer o vocabulário, né? A gente costuma dizer que sabe escrever quem sabe falar e vice-versa. Ou seja, é necessário leitura, é necessário, a gente tem excelentes autores, temos os papas como Machado de Assis, por exemplo, Guimarães Rosa, temos os autores contemporâneos também muito bons, temos jornais, temos revistas, bons jornais, boas revistas, temos os jornais online, enfim, que ainda que são opções muito boas. Os livros que são fundamentais são opções muito boas para que os profissionais se atualizem cada vez mais. E uma orientação, né, um conselho, se é que eu posso dizer assim, que eu dou para os profissionais de direito é tentar substituir o juridiquês, né? Falar de uma forma mais simples, falar de uma forma mais próxima do cliente para que haja uma comunicação melhor. Isso não quer dizer que tem que ser vulgar, que o profissional do direito tenha que esquecer a linguagem jurídica, a linguagem erudita que ele tanto estudou para aprender, é um mérito também do profissional. Mas tentar cada vez mais evitar esse juridiquês desnecessário. Isso, conforme a gente já disse, deve ser dito, deve ser falado entre a própria comunidade, entre os profissionais de direito. Aí sim eles podem usar à vontade o juridiquês, Patrícia. Professor, eu sou uma fã de Machado de Assis. Então, quando você falou aí, eu falei assim, eu me encontrei. Muito obrigada pelos conselhos. Foi realmente, assim, bem interessante. Eu tenho certeza que o advogado ali que está nos assistindo tirou as dúvidas, se esclareceu e vai se empenhar também em se comunicar melhor. Muito obrigado, Patrícia Botti. Fiquei lisonjeado com o convite para participar aqui do Direito na Prática. É uma honra para mim. Espero ter contribuído de alguma forma no seu programa. Muito obrigado. Obrigada. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. E para você rever este e outros programas, vai lá no nosso canal do YouTube, Direito na Prática, com Patrícia Botti. E siga também as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória.